33 maneiras pelas quais os cristãos pecam por causa dos ensinamentos sobre o dízimo. Sarah era uma jovem mãe solteira em Maryland. Sua igreja estava sob a cobertura de um apóstolo de outro estado, e ele ministrava lá. Em uma reunião, ele chamou pessoas que precisavam de cura para a frente. Chegou a vez dela. Antes de orar por ela, ele perguntou se ela era dizimista. Nervosamente, ela explicou que sim, mas que havia perdido o emprego e as coisas estavam muito difíceis para ela e sua filha financeiramente. O apóstolo gritou, "Ladrão de Deus", e disse que não oraria pela cura dela porque ela não dizimava. A filha de Sarah estava na escola primária e amava a igreja infantil. Mas Sarah e sua filha nunca retornaram. Embora tenhamos mudado o nome da vítima, esta história é verdadeira, e há muitas outras como ela. Não acredito que alguém possa ensinar qualquer forma de dízimo para cristãos sem pecar. Quando falamos sobre dízimo, não estamos nos referindo à oferta, mas à doutrina de que os cristãos devem a Deus 10% de sua renda. Esse falso ensino causou danos incríveis na igreja, deixando muitas pessoas com traumas profundos e seduzindo movimentos inteiros para longe de uma mensagem pura do Evangelho baseada na fé em Jesus Cristo. Claro, diferentes formas de doutrinas de dízimo são ensinadas hoje. Dessas 33 maneiras pelas quais a igreja pecou por seu ensino sobre o dízimo, alguns itens se aplicam a qualquer pessoa que exige o dízimo hoje, e outros se aplicam a certas formas de ensino sobre o dízimo. Embora algumas das histórias que compartilho sejam extremas, a maioria delas são situações bastante comuns. A Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vai e mostra-lhe a culpa. Se você ensina ou acredita no dízimo, eu oro para que você não endureça seu coração ou feche seus ouvidos. Ouça-me. Tire um tempo para ouvir cada uma dessas histórias verdadeiras escrituras destacando como a igreja peca regularmente contra Deus e contra as pessoas ao ensinar o dízimo. Preciso da graça de Deus tanto quanto qualquer outra pessoa. Percebo que muitas pessoas ensinam o dízimo porque pessoas que respeitavam as ensinaram, assim como eu fiz uma vez. No entanto, é importante entender o tremendo dano que o ensino do dízimo causou a pessoas individuais, ao nosso testemunho cristão e à nossa mensagem do Evangelho. Os cristãos respondem de várias maneiras a qualquer tentativa de examinar se a doutrina do dízimo é verdadeira. Alguns pastores respondem com zombaria, raiva e profanação à sugestão de que o dízimo não faz parte da nova aliança. Os pastores mais graciosos podem realmente receber a pessoa que faz perguntas como um irmão em Cristo que tem uma doutrina diferente. No entanto, eles permanecem fechados para ouvir ou responder a quaisquer perguntas sobre o dízimo. Outros ainda respondem, eu sei que o dízimo não faz parte da nova aliança, mas o que há de errado com isso? Não é uma boa maneira de trazer dinheiro? Por essas razões, é importante destacar por que ensinar o dízimo é um pecado. A doutrina moderna do dízimo é maligna. Este vídeo não é um exame completo de todos os problemas lógicos e teológicos com o ensino do dízimo. Tenho outros vídeos escritos sobre esse tópico. Infelizmente, a maioria dos líderes da igreja nem mesmo está disposta a ouvi-los ou responder perguntas sobre sua doutrina. Estamos lidando com a rejeição de fatos, não simplesmente com diferenças de opiniões. Minha forte convicção é que dar uma oferta a alguém que usa manipulação ou comandos humanos para levantar dinheiro é participar de seus pecados. A doutrina do dízimo persiste porque muitos cristãos a toleram. Não participo de ofertas que são tomadas com qualquer apelo ao dízimo. O que é abuso espiritual e quão comum ele é? Há apenas alguns anos, relatos de má conduta sexual abrangendo décadas começaram a surgir em relação a Mike Bickle, o fundador da International House of Prayer. Eles incluíam abuso sexual de um menor. Vimos líderes cristãos proeminentes reagirem com raiva em relação às pessoas que compartilharam suas histórias de abuso, mas defenderam Bickle. No entanto, muitos dos relatos foram provados como verdadeiros e Bickle finalmente confessou o pecado e renunciou em 2023. Desde então, temos visto uma enxurrada de escândalos, um após o outro, envolvendo ministros carismáticos proeminentes, incluindo alguns dos ministros que me influenciaram quando eu era mais jovem. No entanto, pior do que a má conduta sexual e financeira é a maneira como grande parte da igreja defendeu os abusadores e culpou as vítimas, e os relatos de pessoas sendo subornadas ou ameaçadas para manter silêncio. Um dos piores foi o caso de Todd Bentley, que tem um histórico bem comprovado de décadas de embriaguez habitual, orgias, oferecendo dinheiro a estagiários por sexo e muito mais. No entanto,
Rick Joyner, fundador do Morning Star Ministries, apoiou repetidamente Todd Bentley e atacou pessoas que chamaram a atenção para o abuso de Todd. Agora, estão surgindo alegações de que Rick e outros em seu círculo ministerial ficam bêbados regularmente, e elas parecem críveis. Um amigo meu sofreu abuso sexual quando criança e atualmente resgata crianças que foram vítimas de abuso sexual. Ele também está no ministério há décadas e viu como a religiosidade machuca as pessoas. Ele diz que o abuso espiritual é tão prejudicial quanto o abuso sexual. Acho que concordo com ele. Vi pessoas que sofreram abuso espiritual exibirem traumas e lutas que as atrapalharam por anos, semelhantes às sofridas por vítimas de abuso sexual. Na verdade, muitos anos atrás, comecei a chorar incontrolavelmente em uma conferência cristã. Muitas vezes choro agora por causa da bondade de Deus, mas esse não era um bom tipo de choro. Eu estava sobrecarregado de dor. As pessoas se reuniram ao meu redor e perguntaram se eu tinha sofrido abuso sexual. Não conseguia me lembrar de ter sofrido nenhum caso de abuso sexual. Não sabia de onde vinha a dor. Mas agora acredito que era devido ao abuso espiritual de um sistema de igreja que usa as pessoas para seus próprios propósitos e depois as descarta. Abuso sexual é usar alguém sexualmente para sua própria autogratificação. Abuso espiritual inclui usar pessoas financeiramente de outras formas para construir seu ministério. Aqueles envolvidos em abuso espiritual usam pessoas em vez de servi-las. Se o abuso sexual é tão desenfreado na igreja carismática, o abuso espiritual é ainda mais. O abuso espiritual é ainda mais difícil de confrontar do que o abuso sexual. Vimos quantas pessoas em igrejas carismáticas ficaram em silêncio por anos sobre a má conduta sexual, embriaguez e corrupção financeira de líderes porque tinham medo das repercussões de falar. Quanto mais a maioria das pessoas tem medo de falar sobre erros que parecem muito menores. O abuso espiritual foi normalizado na maioria das igrejas. Tenho visto as mesmas reações ao confrontar abuso espiritual por meio de ensinamentos sobre dízimo, como muitas pessoas têm experimentado ao tentar confrontar abuso sexual na igreja. As vítimas e aqueles que trazem suas histórias à tona são culpados e psicologicamente manipulados, amaldiçoados, acusados de serem rebeldes e ditos que eles estão apenas feridos. Um pastor ficou tão bravo quando eu disse a ele que o dízimo estava machucando as pessoas que ele voltou e disse: "Sinto muito, não fui eu. Não sei o que deu em mim." Eu pensei: "Sei que não foi você. Você precisa de libertação." Outro homem ficou furioso, e então o Senhor lhe disse: "A razão pela qual você está tão bravo é que tudo o que Jonathan está dizendo é verdade." Ele se arrependeu. Quando alguém fica irracionalmente bravo devido a um pequeno gatilho, quase sempre precisa de libertação. Muitas pessoas precisam de libertação nessa área. Se você ficar bravo e quiser desligar este vídeo no meio em vez de ouvir cada ponto, pergunte a si mesmo por que você está tão bravo. Por que seria tão difícil ouvir as histórias das pessoas na igreja ou considerar o que as Escrituras dizem sobre nossas práticas? 1. A maioria dos ensinamentos sobre o dízimo envolve o pecado de pregar um falso evangelho. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1, 8 e 9, "Mesmo que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja anátema." Repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que seja amaldiçoado. O evangelho que Paulo pregou ensinou que a morte de Jesus foi suficiente para quebrar toda a maldição e a ressurreição de Jesus é suficiente para nos trazer a todas as bênçãos. Paulo disse que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Da mesma forma, o apóstolo Pedro escreveu que temos tudo o que precisamos para a vida e a piedade no conhecimento de Jesus. Sugerir que devemos dizimar para quebrar qualquer maldição é sugerir que a morte de Jesus não foi suficiente. Sugerir que devemos dizimar para obter qualquer bênção é sugerir que a ressurreição de Jesus não foi suficiente. Nas Escrituras, ser justo é inseparável da bênção. Os justos são abençoados. Ensinar que a bênção ou a maldição dependem do dízimo é ensinar a justificação pelo dízimo. A busca para escapar da maldição e ganhar a bênção se resume a ser justificado ou não diante de Deus. O erro dos Gálatas ao qual Paulo se opôs tão veementemente foi tentar quebrar a maldição ou ganhar a bênção por suas obras. Paulo ensinou em Gálatas 5, 4 que aqueles que tentaram ser justificados pela lei estavam alienados de Cristo e caídos da graça. Em Romanos 4, 14, ele escreveu que se a herança depende de obras, a fé é anulada e a promessa é nula.
Até mesmo Joseph Prince, que afirma ensinar o dízimo pela graça, ensinou que o dízimo quebra a maldição do pecado em todas as áreas de nossas vidas. Se os cristãos precisam do dízimo para quebrar a maldição do pecado, obviamente, o que Jesus fez não foi suficiente. Outros ensinam que o dízimo abre os céus. Um céu aberto no Novo Testamento, como visto em Hebreus 9 e 10, corresponde à morte de Jesus e ao corpo dilacerado dele nos dando acesso ao Pai. O dízimo é o seu céu aberto, ou é o corpo de Jesus que foi dilacerado. Muitos ensinaram que o dízimo é a aliança. Se o seu dízimo é a sua aliança com Deus, você é salvo pelo dízimo. Todos esses ensinamentos desonram a obra redentora de Jesus e o preço que ele pagou ao substituí-la pelo dízimo. Aqueles que estão ensinando essas coisas estão ensinando a salvação pelo dízimo, e é isso também que as pessoas que os ouvem entendem. Temos visto pessoas sob esse ensino duvidando e questionando sua salvação ou sua posição com Deus quando entraram em uma situação de crise e não conseguiram pagar o dízimo. Eu pessoalmente vi uma pessoa que antes era tão inflexível sobre o dízimo mais tarde desabar em lágrimas sob tremenda culpa e condenação quando não conseguiu pagar o dízimo e suas contas. Paulo estava preocupado com as igrejas sendo seduzidas para longe do evangelho puro, da suficiência da obra de Jesus e da simplicidade que está em Cristo. A sedução não começa com a consumação do adultério. Começa com flertes e beijos, mas frequentemente leva à consumação do adultério. Da mesma forma, qualquer ensinamento que sugira que você pode obter por meio de dízimos o que Jesus obteve por meio de sua morte e ressurreição está flertando com um falso evangelho e infidelidade a Cristo. Se não houver arrependimento, isso eventualmente leva à consumação do adultério. Milhões de cristãos agora chegaram ao ponto de acreditar que seu destino eterno de céu ou inferno depende dos dízimos. Uma marca da maior editora pentecostal carismática do mundo publicou um livro best-seller chamado O Céu é Tão Real, de Show Thomas. Foi traduzido para dezenas de idiomas, ganhou um prêmio de livro evangélico, foi endossado pelo pastor da maior igreja do mundo naquela época na Coreia do Sul e foi o livro mais vendido na Coreia do Sul. Ele ensina explicitamente a salvação pelas obras e que as pessoas que não dizimam irão para o inferno. Este livro foi adotado pelas principais igrejas carismáticas. Enosa DeBoy, líder de uma denominação com milhões de membros em mais de 100 países, ensina o mesmo. Creflo Dollar fez declarações como: se você dizimar e dizimar corretamente, é impossível ir para o inferno, porque o dízimo manterá no céu. O dízimo é a aliança e é impossível receber cura ou libertação ou qualquer outra promessa na palavra de Deus, exceto por meio do dízimo. Os carismáticos não piscaram quando Creflo fez tais declarações, mas quando, anos depois, ele pregou que estava errado e que o dízimo não faz parte da nova aliança, a Charisma Magazine publicou um artigo acusando-o de heresia. Eu sustento que aqueles que acusaram Creflo Dollar de heresia quando ele mudou sua posição do dízimo para doação voluntária, o fizeram porque seu evangelho é o dízimo e não Cristo. O Dr. Abel Damina, um pregador influente que promoveu o dízimo na televisão, mais tarde confessou que quando ele estava pregando essa mensagem ele não tinha certeza de sua própria salvação. 2. As doutrinas do dízimo promovem os pecados da autojustificação e do orgulho. Segue-se apenas que pregar um falso evangelho de obras promoveria a autojustificação. Jesus nos ensinou a dar em segredo para agradar a Deus. No entanto, tenho visto regularmente dizimistas se gabando publicamente sobre seus dízimos e expressando desprezo por qualquer um que não dizime. Em Lucas 18, Jesus contou a história de um fariseu que orou: Deus, obrigado porque não sou como os outros homens. Jejuo 2 vezes por semana e dou um dízimo de tudo o que ganho. Mas ele saiu sem ser justificado. Aquele fariseu estava se gabando de algo que lhe foi ordenado fazer sob a lei mosaica. Mas as pessoas que se gabam de seus dízimos hoje nem estão se gabando de seguir uma das leis de Deus. Elas estão se gabando de uma tradição humana que é muito diferente até mesmo do dízimo que existia para os judeus sob a lei mosaica. Eu vi pessoas que se gabavam em dízimos tão cegas pelo orgulho que acreditavam que estavam bem com Deus porque dizimavam, mas pessoas que elas enganavam ou deixavam de pagar salários não estavam bem com Deus porque estavam com problemas financeiros. Sua autojustificação é mais evidente em sua raiva e acusação para com aqueles que não dizimam ou não acreditam no dízimo como eles. Eu vi dizimistas mostrarem raiva e acusação, em vez de compaixão, para com uma viúva em dificuldades. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6:14, em nada me gloriarei, a não ser na cruz de Jesus Cristo. No entanto, muitas pessoas agora estão se gabando de seus dízimos, mas não se gabam do que Jesus fez por elas.
3. Muitos ensinamentos sobre o dízimo são marcados pelo ódio, que é o pecado do assassinato. A autojustificação do estabelecimento religioso em Israel levou-os a assassinar os profetas, assassinar Jesus e assassinar os primeiros cristãos. Eu pessoalmente experimentei dizimistas que confiaram em suas obras para receber a bênção de Deus, ficando furiosos com pessoas que não acreditam no dízimo, usando palavrões e dizendo a elas que iriam para o inferno. Cristãos que não se submeteram ao estabelecimento religioso da igreja e seus comandos foram perseguidos desde que a igreja se tornou uma instituição, assim como os primeiros cristãos foram perseguidos por líderes judeus. Os primeiros batistas e quaquers foram presos e espancados por sua oposição ao dízimo. Muitos dos reformadores protestantes se opuseram ao dízimo, e esta foi provavelmente uma das razões pelas quais alguns foram executados. Vi um vídeo de um pastor na África chicoteando membros que não pagavam o dízimo. 1 João 3,15 diz que todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Jesus disse que o que sai da boca vem do coração e é o que contamina as pessoas, e que aquele que odeia seu irmão é culpado de assassinato, assim como aquele que olha para uma mulher com luxúria é culpado de adultério. Creflo Dollar brincou sobre entregar armas aos porteiros, atirar em todos os não dizimistas e jogá-los em uma vala comum para que Deus pudesse ir à igreja. Os cristãos riram. Ouvi sermões dizendo que o não dizimista é como Acã no Antigo Testamento, que precisava ser morto ou então ele traria uma maldição sobre toda a congregação. O filho de um homem que expressou desacordo com as doutrinas do dízimo pediu para seu pai parar de falar porque o ódio era tanto que ele estava com medo de que alguém matasse seu pai. Ouvi um apóstolo brasileiro pregar: Deus odeia você se você não está dizimando. Na minha experiência, a maioria das instituições religiosas carismáticas e pentecostais parece ter muito pouco problema com tal retórica, mas se alguém se vira e diz que estava errado e que o dízimo não faz parte da nova aliança, como Creflo Dollar fez, eles o acusam de heresia. 4. Ensinamentos sobre o dízimo baseados na culpa quebram a comunhão do cristão com Cristo. A vasta maioria dos ensinamentos modernos sobre o dízimo é baseada na culpa. Até mesmo Joseph Prince, que afirma ensinar o dízimo pela graça e não pela lei, acusa os não dizimistas de serem ladrões de Deus. As pessoas são levadas a sentir que se estão enfrentando algum problema financeiro, não devem estar bem com Deus e não devem ter dizimado ou dado o suficiente para quebrar a maldição. Eu tinha aprendido tanto sobre o dízimo que quando enfrentei uma situação financeira urgente não dizimei, senti como se estivesse desviado e não tivesse mais acesso à presença de Deus. E foi assim que os cristãos que pregavam o dízimo me trataram. Eu vi outras pessoas sofrerem tremenda opressão, culpa e condenação quando enfrentaram uma provação financeira e não pagaram seus dízimos. A culpa que senti devido ao que me ensinaram foi um dos principais catalisadores para perceber que algo estava seriamente errado. Perguntei a mim mesmo: a Bíblia não ensina que temos acesso à presença de Deus por causa do que Jesus fez, não por obras? Assim como predadores sexuais primeiro violam uma pessoa e então usam os sentimentos de culpa das vítimas para controlá-las, muitos pregadores do dízimo realmente causaram problemas financeiros dizendo a elas para pagar o dízimo primeiro, e então dizem às vítimas que elas perderam o favor de Deus porque estão enfrentando um problema financeiro. Algumas pessoas ficam tão desesperadas que então semeiam uma oferta milagrosa para tentar recuperar o favor de Deus ou compensar sua falha anterior em dizimar, dando dinheiro que precisam para comida ou para trabalho, e isso só agrava sua crise financeira. Eu sei disso porque foi o que aconteceu comigo no começo dos meus 20 anos, e já vi acontecer com outros. Muitos pastores diriam: ah, não é isso que ensinamos. Abuso não nega o princípio. Mas é exatamente isso que o ensino deles está promovendo, é o que está acontecendo, e o ensino deles em si é inerentemente abusivo. 5. Adicionar ou remover algo da palavra de Deus é pecado. Nada que se assemelhasse aos ensinamentos modernos sobre o dízimo foi praticado pelo povo de Deus no Antigo ou Novo Testamento, mesmo sob a lei. Os cristãos não estão sob a lei mosaica, mas mesmo se estivessem, o dízimo era uma das muitas contribuições de colheitas e animais e nunca era monetário. Os judeus davam contribuições monetárias, tanto compulsórias quanto voluntárias, mas o dízimo não era uma delas. O dízimo deles era usado de uma forma completamente diferente e até contrária a qualquer coisa praticada hoje. Você não consegue encontrar um único estudioso que esteja disposto a fazer um argumento acadêmico de que os judeus dizimavam dinheiro, ou que eles não tinham dinheiro, sob a lei mosaica. Os judeus antigos tinham dinheiro, mas não o dizimavam.
Se você insiste que os cristãos contribuam regularmente com 1/10 de seu dinheiro para uma igreja local, mostre-me onde na Bíblia alguém foi ordenado a fazer o que você está ensinando. Ninguém foi. Se você acredita que os cristãos devem dizimar de acordo com a lei mosaica, então você deve seguir os estatutos do dízimo encontrados em Levítico 27, Números 18 e Deuteronômio 12, 14 e 26. Se você está ensinando o dízimo, sente-se e leia essas passagens com as pessoas que você está ensinando. Pergunte a elas o que elas entenderam. Pergunte a elas se essa é a mesma prática que você está ensinando hoje. Pergunte a elas como isso se transformou no que praticamos hoje. Você pode pedir a qualquer não cristão que leia essas passagens, depois ouça um sermão moderno sobre o dízimo e pergunte se elas estão descrevendo a mesma prática. Elas dirão, não. Se você ensina que devemos dizimar porque Abraão dizimou, sente-se e leia Gênesis 12 a 14 com seu povo e pergunte a ele se Deus fez suas promessas a Abraão e o enriqueceu antes ou depois que ele dizimou. Pergunte a ele se Abraão dizimou suas próprias posses. Pergunte a ele se Abraão era um dizimista regular. Se simplesmente ler essas passagens da Bíblia com cristãos e fazer perguntas a eles sobre o que as passagens dizem destrói suas doutrinas sobre o dízimo, isso revela que você tem mentido para si mesmo. Fatos são coisas teimosas, e os cristãos devem rejeitar a ideia pós-moderna de que cada um tem sua própria verdade. Abraão dizimou uma vez sobre os despojos de guerra, não sobre sua própria renda ou posses, não regularmente, e muito depois de Deus abençoá-lo e lhe dar a promessa. Não faz sentido concluir que os cristãos devem dizimar regularmente sua renda para uma igreja local para receber a bênção de Deus. Os argumentos de que os cristãos devem dizimar são absurdos, com dezenas de falácias sérias e saltos na lógica. Não importa quão conveniente o dízimo pareça ser. Não é certo inventar doutrinas para nossa conveniência. 1 Coríntios 4, 6 diz, não vá além do que está escrito. Deuteronômio 4, 2 e 12, 32 dizem, não acrescentarás nem removerás nada da palavra que eu te ordeno. No final da Bíblia, Apocalipse 22, 18 diz, se alguém acrescentar algo às palavras deste livro, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Nenhuma pessoa racional pode começar da prática do dízimo descrita em Levítico 27, Números 18 e Deuteronômio 12, 14 e 26 e terminar com o dízimo que é ensinado hoje. A única maneira de fazer isso é adicionando e removendo bastante da palavra de Deus. Você precisa remover a maioria das instruções da Bíblia sobre o que é dizimado e como os dízimos devem ser usados para chegar à doutrina moderna do dízimo. Provérbios 36 diz, não acrescente nada às palavras de Deus, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Trabalhadores contratados no Antigo Testamento recebiam salários, mas não há um lugar na Bíblia onde os salários eram dizimados. O próprio Jesus não dizimou a moeda usada para pagar o imposto do templo, porque a lei judaica não exigia que ele o fizesse. Obras de referência bíblicas e enciclopédias nos dizem que é indiscutível que as igrejas só exigiam dízimos centenas de anos depois de Cristo. Mesmo quando as igrejas começaram a coletar dízimos, eles ainda não eram monetários. Esses são fatos históricos completamente documentados. Aqueles que ensinam o dízimo estão negando muitos fatos históricos e bíblicos que nenhum estudioso está disposto a fazer um argumento acadêmico para contestar. Às vezes ouvimos que há um consenso científico sobre uma questão, mas os cientistas têm fortes razões para não discordar do consenso. Eles têm financiamento de um partido que quer apoiar uma certa visão, e desviar do consenso pode destruir sua carreira. No entanto, no caso do consenso acadêmico de que a igreja primitiva não coletava dízimos durante as primeiras centenas de anos, e os judeus sob a lei mosaica não dizimavam dinheiro ou salários, haveria fortes incentivos no mundo religioso para argumentar o contrário. No entanto, nenhum acadêmico argumenta o contrário porque qualquer argumento em contrário vai contra 100% das evidências históricas e bíblicas. Não apenas os ensinamentos sobre o dízimo rejeitam fatos históricos e bíblicos, mas os mestres do dízimo frequentemente distorcem drasticamente o significado claro das Escrituras em relação a outras passagens. Eles regularmente pegam passagens que não dizem nada sobre o dízimo e as usam como suporte para o dízimo. Alguns insistem que o pecado de Adão no Jardim do Éden foi deixar de dizimar, ou que Caim matou Abel por causa do dízimo. Muitos mestres do dízimo citam a Bíblia, eles depositaram dinheiro aos pés dos apóstolos, mas então mentem sobre a razão pela qual fizeram isso quando a Bíblia diz que era para distribuir a todos que tinham necessidade.
Eles alegam que a coleta semanal que a igreja de Corinto estava recebendo era um dízimo, quando as escrituras claramente descrevem como uma oferta especial sendo coletada para uma circunstância especial, para ajudar os santos pobres em Jerusalém, e que Paulo disse que os coríntios poderiam muito bem ser os destinatários de tal oferta no futuro se fossem eles que estivessem em necessidade. É difícil para mim imaginar que mestres da Bíblia possam não estar cientes desses fatos ou fazer qualquer coisa menos do que recitar mentiras descaradas com pleno conhecimento de que estão mentindo. Esses textos não são ambíguos. A Bíblia diz: nós, que ensinamos, seremos julgados com mais rigor, mas a doutrina do dízimo demonstra uma falta de temor do Senhor em relação a como lidamos com a palavra de Deus. Os mestres do dízimo mostram uma disposição para rejeitar dezenas de fatos bíblicos e históricos inequívocos. 6. Amar a falsidade e andar nas trevas é pecado. Lembre-se do aviso sobre Deus repreendendo você e descobrindo que você é um mentiroso se você acrescentar algo às suas palavras. Salmo 52, 3 diz: você ama o mal mais do que o bem, e a mentira mais do que falar a verdade. Jeremias 9, 3 diz: a mentira prevalece sobre a verdade na terra. 2 Tessalonicenses 2, 10 diz: eles se recusaram a amar a verdade. O reino dos céus é o reino da luz, não das trevas, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A verdade pode responder perguntas, mas mentiras só podem ser apoiadas por mais mentiras. O reino das trevas funciona intimidando e ameaçando pessoas que ousam contar suas histórias ou fazer perguntas. Há uma cultura de medo e intimidação em torno da questão do dízimo na igreja. Essa cultura é uma marca do reino das trevas, não do reino da luz. Muitas pessoas têm perguntas ou experiências que simplesmente têm medo de expressar. Muitos cristãos têm medo de simplesmente compartilhar suas histórias ou fazer perguntas sobre o dízimo. Eu tinha perguntas sérias e óbvias sobre o ensino do dízimo que ouvi quando era jovem, mas fiquei com medo de fazer essas perguntas por mais de um ano. Quando eu fiz essas perguntas, algumas pessoas mudaram suas crenças sobre o dízimo e outras ficaram bravas. Ainda assim, ninguém respondeu. Tudo o que se tem que fazer para demonstrar os problemas com os ensinamentos do dízimo é fazer perguntas. Argumentar nem é necessário. Meu coração estava batendo forte quando levei uma lista de perguntas ao pastor sobre seu ensino do dízimo quando eu tinha 24 anos. A maioria das perguntas ficou sem resposta e as que foram respondidas, a resposta não fazia sentido. O pastor ficou incomodado por eu contar minha história, acusatória, não respondeu minhas perguntas, mas disse que a igreja não poderia mais apoiar meu ministério. Eu tinha dedicado minha vida a missões e ao ministério de cura, mas agora o pastor se recusou a pedir à igreja que orasse por mim. Saí me sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Ouvi muitas horas de ensino sobre dízimo, mas muito raramente esses ensinamentos incluem as principais passagens bíblicas sobre dízimo, que são Números 18, Levítico 27, Deuteronômio 12, 14 e 26. Não achei possível sentar com cristãos que acreditam no dízimo e ler essas passagens juntos. A maioria dos pastores que ensinam o dízimo os evita, porque simplesmente lê-los invoca perguntas que eles não conseguem responder. Há uma cultura em que questionar o dízimo é tabu a ponto de ser difícil encontrar alguém que esteja disposto a simplesmente abrir a Bíblia junto, ler todas as passagens da Bíblia relevantes ao dízimo e falar sobre o que elas dizem. Um ensinamento sobre o dízimo que evita as passagens bíblicas primárias sobre o dízimo não é verdadeiro. Há uma diferença entre fatos e opiniões. Declarar fatos bíblicos históricos, que são indiscutíveis por historiadores e teólogos, é recebido com raiva e evitação. Pessoas contando suas histórias de dízimo são recebidas com raiva e evitação. Muitas pessoas que falaram pagaram um alto preço, sendo rejeitadas por entes queridos e excluídas do corpo de Cristo. Um autor sobre o assunto do dízimo escreve que seu filho ficou com medo por sua vida. Raiva e zombaria por declarar fatos e contar histórias verdadeiras são marcas do reino das trevas. A Bíblia frequentemente descreve que zombaria é uma marca de tolos ímpios. Somente mentiras são sustentadas por medos, zombaria e ameaças. A verdade se mantém por si só. 7. Ensinar tradições humanas como doutrina é pecado. Jesus disse que os fariseus quebraram os mandamentos de Deus por causa de sua tradição. Em Mateus 15, 7 a 9, Jesus repreendeu os fariseus por sua hipocrisia e disse: em vão me adoram, ensinando preceitos humanos como doutrinas. Ensinar mandamentos e tradições humanas como doutrina é pecado.
No capítulo 1 de Tito, o apóstolo Paulo descreve os mestres rebeldes da facção da circuncisão que ensinam coisas que não são certas para ensinar, para obter dinheiro de forma desonesta. Paulo instrui a repreender esses mestres severamente e não dar atenção aos mandamentos daqueles que rejeitam a verdade. Paulo se refere especificamente aos mandamentos humanos usados para ganhar dinheiro. Ele diz que isso não é certo ensinar, aqueles que ensinam isso são rebeldes e o dinheiro que eles ganham por meio de mandamentos humanos é ganho desonesto. Colossenses 2 versículo 8 diz: ninguém vos faça cativos segundo tradições humanas e não segundo Cristo. O versículo 22 também adverte contra ser levado cativo por mandamentos e ensinamentos meramente humanos. Mestres que ensinam mandamentos e tradições meramente humanas afastam o povo de Deus de Cristo. Colossenses capítulo 2 se refere especificamente a questões de comida, bebida e dias de festa como regulamentos pregados na cruz. Diz que não devemos deixar que ninguém nos condene a respeito deles, e eles eram sombras de Cristo. Em cada passagem da Bíblia dando instruções sobre o dízimo na lei de Moisés, era uma questão de comida e bebida. Era também um dia de festa. A Bíblia não é ambígua sobre isso. Ensinar mandamentos humanos como doutrina é, em si mesmo, pecado. Mas também examinaremos vários mandamentos de Deus nas Escrituras que os cristãos regularmente quebram por sua doutrina do dízimo. 8. Não cuidar da sua família quando você pode é um pecado. 1 Timóteo 5, 8 diz que qualquer um que não cuida dos parentes, especialmente dos membros da família, negou a fé e é pior do que um descrente. Como a maioria dos mestres de dízimo hoje ensina que o dízimo vem primeiro, tem havido muitos casos, alguns que eu vi pessoalmente, de dizimistas que falharam em cuidar de familiares próximos ou pais idosos. Jesus disse aos fariseus: e por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem falar mal do pai ou da mãe certamente morrerá. Mas vocês dizem que quem diz ao pai ou à mãe: qualquer sustento que vocês poderiam ter recebido de mim é dado a Deus, então essa pessoa não precisa honrar o pai. Então, por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. Vimos exatamente esse mesmo cenário com dizimistas que falham em cuidar de pais idosos. Eles estão quebrando o mandamento de Deus de cuidar de seus pais ao dizer que deram dinheiro como um presente dedicado a Deus em vez disso. Um pai não cristão contou sobre sua filha de 24 anos, que era mãe solteira com 2 filhos, dizimando $200 por mês. No entanto, ele, o avô, frequentemente comprava fraldas e fórmulas para bebês para os filhos dela porque ela não os comprava. Ele disse: não entendo como ela coloca Deus em primeiro lugar antes dos filhos. Um dos meus amigos aconselhou um homem em sua congregação a parar de dizimar. Ele era pai de 4 filhos, sua esposa não estava trabalhando no momento, mas ele estava dizimando fielmente dependendo dos seus pais que não eram crentes para lhe darem dinheiro para gasolina para ir trabalhar. Eu ouvi e vi pessoalmente vários casos semelhantes. Como alguém na igreja pode não ter vergonha disso? Como a igreja pode ensinar aos pais cujos filhos comeram apenas uma refeição naquele dia que eles devem pagar o dízimo primeiro? Sim, isso está acontecendo. Você percebe que o seu chamado evangelho não é boas novas para os pobres, como o evangelho que Jesus pregou? Este é o resultado dos ensinamentos modernos sobre o dízimo. Paulo instrui os Tessalonicenses sobre como viver em 1 Tessalonicenses 4. O versículo 12 diz para se comportar corretamente com os de fora e não depender de ninguém. 3 João 3 fala de cristãos que não aceitam ajuda de não cristãos em sua missão cristã. No entanto, há muitos casos de dizimistas cristãos que dependem financeiramente de familiares que não são cristãos. Este é um terrível testemunho cristão. 9. Reter o salário de um trabalhador para pagar o dízimo primeiro é pecado. Um pastor disse à minha esposa: não tenho seu salário porque paguei meu dízimo primeiro. Ele prega sobre o dízimo, se gaba de seu dízimo e menospreza os não dizimistas. Eu pessoalmente vi um caso semelhante em que um ancião da igreja, que se gabava de seu dízimo, devia 5 meses de salário a um trabalhador. Em outro caso que testemunhei pessoalmente, uma mulher de negócios frequentadora da igreja vendeu uma franquia com um balanço fraudulento, quase levou os compradores à falência e se gabou de seus dízimos. É comum onde eu moro no Brasil que empresários evangélicos deixem de pagar o dinheiro devido e deixem de pagar os salários dos trabalhadores, mas ainda assim se gabam dos dízimos. Na verdade, eu sei de professores dizendo que não querem trabalhar em uma escola cristã evangélica porque têm medo de não serem pagos. Muitas das escolas que têm a reputação de não pagar professores são escolas cristãs.
É terrivelmente triste que os cristãos evangélicos tenham uma reputação especial por não pagar salários. Em Tiago 5:4, a Bíblia diz: o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, que vocês retiveram com fraude, clama, e os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor. Deuteronômio 24:14 diz: não retenha o salário dos trabalhadores pobres e necessitados, mas pague-os antes do pôr do sol, para que eles não clamem ao Senhor contra vocês, e vocês incorram em culpa. Jeremias 22:13 diz: ai daquele que faz com que o seu próximo sirva de graça e não lhe dá o seu salário. 10. Não pagar contas ou dinheiro devido para dizimar é pecado. Romanos 13:7-8 diz: paguem a cada um o que vocês devem, e não fiquem devendo nada, exceto a dívida contínua de amar uns aos outros. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. 1 Coríntios 7:21 diz que se você está em uma condição de escravidão e pode ganhar sua liberdade, você deve fazê-lo. Salmo 37:21 diz: o perverso toma emprestado, mas não paga. Algumas pessoas que não são cristãs não fazem negócios com cristãos porque os cristãos religiosos têm uma péssima reputação por não pagar uma pessoa que contrataram para seu trabalho. Conheço um certo irmão que repetidamente entregou ofertas a pregadores manipuladores, mas ele ganhou a reputação de pedir dinheiro emprestado a todos ao seu redor. Ele já pegou o dinheiro emprestado antes e não pagou de volta, mas continuou dando para ofertas nas quais o pregador disse que ele conseguiria um milagre por sua semente. Nossa família fez algo junto com alguns outros cristãos, e fizemos as compras para o evento. Os outros disseram que nos pagariam de volta por sua parte das despesas. No entanto, o casal que falava tanto sobre o dízimo foi o casal que nunca nos pagou de volta. Um ano depois, eles disseram: não nos esquecemos de pagar isso. No entanto, já se passaram vários anos e eles nunca o fizeram. Então, há uma colega de casa que era tão devota à igreja local e pagava seus dízimos primeiro, mas ela continuava deixando de pagar sua parte do aluguel e roubava comida na geladeira das outras meninas que moravam com ela. O pastor Bert Brits conta como, quando ele estava dizimando, sua namorada roubava comida de seu empregador para que ele pudesse comer. O Dr. David Crotchell contou a história de um encontro com um aluno de seminário que testificou da fidelidade de Deus em suprir suas necessidades. Ele estava profundamente endividado, mas estava dizimando e dando 16% de sua renda para a igreja local. Quando David perguntou qual era o milagre financeiro, ele respondeu que o Senhor havia permitido que ele pedisse falência para escapar de pagar a dívida. Nos Estados Unidos, não dar gorjeta em muitos restaurantes é como não pagar o garçom ou a garçonete. Um amigo que trabalhava em um restaurante me contou sobre outros funcionários reclamando sobre trabalhar na tarde de domingo. As pessoas que vinham depois da igreja eram infames por dar gorjetas mesquinhas ou nenhuma gorjeta. Era o pior momento para trabalhar. Os ensinamentos da igreja sobre o dízimo produziram frutos tão pobres e um testemunho tão ruim para as pessoas que não eram cristãs. 11. O dízimo é pecado porque não é de fé, mas da carne. A Bíblia ensina que dar é uma graça na qual crescemos. Mas como o dízimo, como ensinado hoje, é um mandamento e uma tradição humana, ensinar as pessoas a dizimar é dizer a elas para fazerem algo que muitas não têm graça ou fé para fazer. E Romanos 14:23 diz que tudo que não é de fé é pecado. Gálatas 3:12 diz: a lei não é de fé. A lei no livro de Gálatas não se refere simplesmente à lei mosaica, porque se refere a Sara e Agar muito antes da lei mosaica. Em vez disso, a lei em Gálatas é uma tentativa de ganhar a bênção ou evitar a maldição pelas obras em vez da fé em Jesus. Ela olha para a coisa exterior, não para o coração, para a letra, não para o espírito. Como 2 Coríntios 3:6 diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. É por isso que Gálatas diz, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a única coisa importante é a fé expressando-se pelo amor. O Espírito Santo opera através do amor, e o amor não pode ser definido por uma porcentagem. Quantos casais estão dizimando, mas estão endividados, frequentemente discutindo sobre dinheiro, e seus relacionamentos um com o outro e com o Senhor sofrem por causa disso? Há casais dizimistas que acabaram se divorciando e muito de seu desentendimento era sobre finanças. Por causa das tradições do dízimo, eles falharam em priorizar sair da escravidão da dívida como a Bíblia nos exorta a fazer. Há muitos que estavam dizimando por compulsão e ficaram tão esgotados que nem estão mais na comunhão cristã porque não conseguiam carregar os fardos que as pessoas colocavam sobre eles. Todos nós podemos crescer na graça de dar.
Mas quando as finanças estão prejudicando seu relacionamento com seu cônjuge, se preocupar com elas está prejudicando sua vida de oração, você não está no lugar de dar com fé verdadeira, fortalecido pela graça de Deus. Você não está no lugar da fé se expressando através do amor. Deus está preocupado com o coração, não com a porcentagem externa. Dê como você tem graça para dar e cresça na graça de Deus. 12. Carregar as pessoas com fardos pesados é pecado. Jesus repreendeu os fariseus em Mateus 23, 4, por atarem fardos pesados e difíceis de suportar, e os colocarem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Em Atos, capítulo 15, a igreja primitiva teve uma disputa sobre se os cristãos gentios deveriam ser ordenados a guardar as leis judaicas. Vendo que Deus deu aos gentios o Espírito Santo e purificou seus corações, Pedro disse: "Por que vocês estão colocando Deus à prova, colocando no pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos antepassados nem nós fomos capazes de suportar?" Eles concluíram que, da lei judaica, as únicas coisas que eles pediriam aos crentes gentios que seguissem eram que se abstivessem de imoralidade sexual, alimentos oferecidos a ídolos, coisas estranguladas e sangue. Se as pessoas se desmancham em lágrimas por não conseguirem dizimar durante uma luta financeira em países ricos, quanto mais fardo isso em uma região onde muitas pessoas só comem uma refeição por dia. Não só isso, mas o ensino moderno do dízimo é um fardo mais pesado do que o dízimo sob a lei mosaica. É exigido das viúvas e dos pobres em vez de alimentá-los. É exigido dos trabalhadores pobres contratados que trabalham por salários, não apenas do proprietário de terras como no Antigo Testamento. Uma das melhores lições dos movimentos de multiplicação de igrejas de hoje é a importância de apenas dar o evangelho às pessoas, sem quaisquer fardos adicionais de tradições humanas. O Dr. Vitor Choudhury, líder de um movimento que plantou dezenas de milhares de igrejas em dezenas de países, inclui o dízimo mosaico em seu panfleto como um dos obstáculos à multiplicação de igrejas e a se tornar um milionário de almas. Os missiologistas têm visto que quando a igreja impõe cultura e tradições humanas em vez de simplesmente levar o evangelho, as pessoas se machucam e se tornam resistentes ao evangelho. Um exemplo disso é uma região empobrecida que visitei, na qual muitas famílias comem uma refeição por dia. Um homem que se autodenominava apóstolo plantou uma igreja naquela região. Ele vem coletar os dízimos e usa o dinheiro para viajar para a Europa enquanto as pessoas, até mesmo os anciãos locais que ensinam e ministram na congregação, passam fome. Em algumas regiões, é comum que líderes prósperos recebam dízimos de pessoas empobrecidas que passam fome. Isso cria uma divisão na sociedade na qual muitos descrentes não querem ter nada a ver com a igreja. 13. Dizer aos cristãos gentios para dizimar é pecado de testar a Deus. Sobrecarregar os crentes gentios com leis judaicas é um pecado, e quanto mais com uma tradição humana como o dízimo moderno. No livro de Atos, os cristãos judeus testaram Deus ao tentar impor suas leis mosaicas aos cristãos gentios porque eles não confiavam na obra do Espírito Santo entre os crentes gentios. Deuteronômio 6:16 diz: "Não ponhas à prova o Senhor teu Deus." Os israelitas testaram Deus reclamando no deserto porque não confiavam nele para fornecer água. Satanás tentou Jesus a testar Deus atirando-se do templo para confirmar que os anjos de Deus o pegariam, mas Jesus respondeu em Lucas 4:12, "Não porás à prova o Senhor teu Deus." Ananias e Safira testaram Deus em Atos capítulo 5 mentindo para o Espírito Santo. Ensinar os cristãos que eles devem dizimar hoje é testar Deus da mesma forma que dizer aos cristãos gentios que eles devem obedecer às leis judaicas foi em Atos 15. A raiz é não confiar no Espírito Santo. O Novo Testamento ensina que a doação cristã não deve ser por compulsão ou necessidade, mas conforme cada um decidir em seu coração, pois Deus ama um doador alegre. O Novo Testamento ensina que Deus provê para nós e o Espírito Santo guia os cristãos de dentro na nova aliança. Quando discutimos o dízimo com muitas pessoas, rapidamente se torna aparente que elas estão ensinando isso não porque a Bíblia ensina, mas porque elas não acreditam que a igreja pode sobreviver sem isso. Elas não confiam em Deus para prover e não acreditam que as pessoas serão generosas se elas não usarem nenhuma compulsão, mas simplesmente confiarem no Espírito Santo para guiá-las. Então, em vez disso, elas ensinam uma doutrina feita pelo homem para manipular as pessoas. 14. Desobedecer às instruções do Novo Testamento sobre como os cristãos devem dar é pecado. Como mencionamos, 2 Coríntios 9:7 ordena que cada um dê conforme propôs em seu coração, não com tristeza ou por obrigação. Ensinar que os cristãos devem a Deus uma certa quantia é desobediência direta a essa instrução.
acusar os cristãos de serem ladrões de Deus, ameaçá-los com maldições, excluí-los de seu lugar no corpo de Cristo e, pior, certamente é usar compulsão e não permitir que as pessoas deem o que decidiram em seus corações. Algumas pessoas podem alegar que seu povo está dizendo conforme decidiram em seus corações. Se as pessoas estivessem dando a mesma quantia sem dizimar, então o dízimo é irrelevante. Se as pessoas estivessem dando menos sem você ensinando o dízimo, é porque o que elas estão dando agora não é o que decidiram em seus corações. 15. Usurpar o papel do Espírito Santo na vida de um crente é pecado. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Cristo é o noivo da igreja, e a igreja é sua noiva. Há um papel na vida de cada cristão individual que pertence somente ao noivo. Para qualquer líder usurpar o papel que pertence somente ao Espírito Santo na vida de um cristão é adultério espiritual. Em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo disse: "Estou zeloso por vocês com um zelo piedoso, pois vos prometi em casamento a um só marido, a Cristo." Ele se referiu aos chamados superapóstolos, que tentaram levar a igreja para longe da devoção a Cristo assumindo um papel que pertencia ao próprio Jesus. Liderar os cristãos em como, onde e o que dar é o papel do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: "Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade." 2 Coríntios 3, 7. E ele nunca tentou manipular as doações das igrejas. Aqueles que estão ensinando o dízimo estão usando um comando humano para substituir tanto a voz do Espírito Santo na vida de um cristão individual quanto as instruções das Escrituras sobre as finanças do cristão. Tenho visto cristãos dizimistas em grupos missionários dizendo: "Não temos saído muito porque não temos dinheiro para viagens de Uber" ou "Não temos dinheiro para alimentar os desabrigados desta vez." Ao manipular as doações com comandos humanos, os mestres do dízimo estão impedindo os cristãos de fazer a obra de Cristo conforme guiados pelo Espírito Santo. 16. Dar preferência aos ricos é pecado. Tiago 2, 1-10 diz: "Meus irmãos e irmãs, vocês, com seus atos de favoritismo, realmente creem em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo? Pois, se uma pessoa com anéis de ouro e roupas finas entrar em sua assembleia, e se uma pessoa pobre com roupas sujas também entrar, e se vocês notarem o que está vestindo roupas finas e disserem: 'Sente-se aqui, por favor,' enquanto ao pobre vocês disserem: 'Fique em pé,' ou 'Sente-se aos meus pés,' vocês não fizeram distinções entre si e se tornaram juízes com pensamentos malignos? Ouçam, meus amados irmãos e irmãs. Não escolheu Deus os pobres do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desonraram os pobres. Não são os ricos que os oprimem? Não são eles que os arrastam para o tribunal? Não são eles que blasfemam o nome excelente que foi invocado sobre vocês? Vocês fazem bem se realmente cumprem a lei real, segundo a Escritura: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Mas se vocês mostram parcialidade, vocês cometem pecado e são condenados pela lei como transgressores. Muitas igrejas que ensinam o dízimo compartilham explicitamente que exigem o dízimo para qualquer tipo de liderança ou função ministerial. Joseph Prince disse publicamente que eles não dão a ninguém uma posição ministerial se não estiverem dizimando. Cristãos mais pobres que são ricos na fé e obedecem às instruções bíblicas para cuidar de suas famílias e pagar aos outros o que devem são desfavorecidos se não estiverem dizimando para a igreja local. Aqueles que pagam dízimos são favorecidos com posição de liderança, mesmo que não tenham pago pessoas que trabalharam para eles ou outras coisas que devem. Posso pensar em 3 casos que foram para o jornal de um membro da igreja desviando dinheiro para dizimar e estar no grupo de elite da igreja. Um era um empresário africano, um era um mormon e um era um corretor imobiliário. Uma amiga compartilhou a história de uma grande igreja que ela visitou em Virginia Beach. Quem quer que desse o dízimo de pelo menos $7.000 por ano era incluído em um grupo de elite que podia tomar decisões na igreja, se levantar e orar pelas pessoas na frente e impor as mãos sobre elas. Ninguém que desse menos de $7.000 tinha permissão para participar dessas maneiras. Eu já vi essa dinâmica muitas vezes pessoalmente. Sou rico na fé, mas muitas vezes estive em uma situação financeira fraca. Eu dizimei e dei sacrificialmente para missões por muitos anos. Por um curto período de tempo, quando jovem adulto, paguei a maioria das contas da minha família. Estudei 3 idiomas para pregar o evangelho e gastei milhares em missões. Em meados dos meus 20 anos, às vezes eu passava 20 horas ou mais por semana orando pelas pessoas e falando sobre Jesus, vendo regularmente sinais, maravilhas e milagres de cura. Eu tirei folga do trabalho para missões e gastei mais em viagens missionárias em muitos anos do que meu dízimo teria sido.
Eu não conhecia outra pessoa na minha igreja ou mesmo na minha cidade que estivesse vivenciando os milagres que eu estava vendo. Eu estava alcançando pessoas que poucas ao meu redor conseguiam alcançar, abraçando moradores de rua, falando outras línguas. Muçulmanos até recebiam milagres de cura e estavam me fazendo perguntas sobre o Evangelho. No entanto, depois que enfrentei uma situação financeira difícil e decidi que não oraria a Deus pagar meu dízimo, mas não pagar minhas contas, o pastor me disse: "Não podemos apoiar seu ministério." Me tratou como se eu fosse infiel a Cristo e, desde então, se recusou até mesmo a ter a igreja orando por minhas missões. Ao mesmo tempo, vi várias igrejas darem preferência e papéis de liderança a pessoas que eram desonestas e tinham um caráter terrível porque davam dízimos à igreja. Na igreja primitiva, se alguém tivesse uma necessidade genuína, a igreja o ajudaria. Hoje, se alguém tem uma necessidade genuína e não pode dizimar, muitas igrejas que ensinam o dízimo o excluem. Uma das maneiras pelas quais a igreja mostra preferência pelos ricos é mais evidente é como eles gastam seu dinheiro. Os cristãos gastam centenas de milhares de dólares para plantar uma nova igreja em uma cidade grande que já é bem evangelizada, mas eles gastam uma fração de 1% dessa quantia para plantar igrejas entre pessoas empobrecidas que nunca ouviram o Evangelho. O país onde vivo agora, o Brasil, tem regiões empobrecidas que não têm nenhuma igreja, nas quais algumas pessoas não podem comer mais de uma vez por dia, e crianças foram encontradas se prostituindo para comer. No entanto, em vez de alcançar essas pessoas que mais precisam, muitas igrejas no Brasil investem pesadamente na abertura de outra igreja em uma capital rica que já tem centenas de igrejas. Portanto, a igreja peca não apenas ao dar preferência aos ricos dentro da igreja, mas também ao dar preferência aos incrédulos ricos que já têm acesso ao Evangelho ao decidir onde plantarão novas igrejas. Como disse um missionário em uma região empobrecida do Brasil, não temos dízimos no sertônio. 17. Julgar pelas aparências é pecado. Jesus disse em João 7:2, "Não julguem pela aparência, mas julguem corretamente." Paulo repreendeu os coríntios em 2 Coríntios 10 por julgarem pelas aparências e padrões humanos em vez de pelo coração. Considere minha história de trabalhar duro no Evangelho, mas ser rejeitado e tratado como infiel quando não pude dizimar. Você acha que 20 horas por semana orando pelas pessoas e compartilhando Cristo, ou as 4 horas por semana que um dizimista típico leva para ganhar seu dinheiro de dízimo, é um sacrifício maior? Você vê como o paradigma do dízimo é todo sobre a aparência externa e não o coração. Deus disse em 1 Samuel 16:7, "O homem vê a aparência externa, mas eu olho para o coração." O paradigma do dízimo mede muito a piedade e a espiritualidade das pessoas por sua capacidade de contribuir financeiramente. Além disso, contribuições para ajudar os pobres e missões, qualquer coisa que não seja um dízimo ou não vá para a instituição, é irrelevante para elas. Muitas pessoas estão na liderança da igreja por causa de suas contribuições financeiras, não por causa de seu caráter ou da graça de Deus ser evidente em suas vidas. 18. Não discernir o corpo de Cristo é pecado. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo repreendeu a igreja de Corinto por causa de uma situação em que os cristãos ricos chegaram mais cedo e festejaram na refeição da comunhão, e os cristãos pobres que chegaram mais tarde saíram sem comer. Paulo perguntou: "Vocês desprezam a igreja de Deus, humilhando aqueles que não têm nada?" Paulo chamou essa prática que desonrava os pobres de não discernir o corpo de Cristo. Ele disse aos coríntios que quando comiam e bebiam dessa maneira, comiam e bebiam julgamento sobre si mesmos, e portanto, muitos estavam fracos e doentes, e alguns haviam morrido. Apesar de tantos ensinamentos sobre dízimo, a maioria dos frequentadores de igreja não dízima. O site Titleia afirma que apenas 5% dos frequentadores de igreja dizimam. Em muitos casos, os cristãos que dão menos de 10% não são menos comprometidos, mas são simplesmente pobres e escolhem pagar contas e sustentar suas famílias primeiro, como a Bíblia ordena. Qualquer tratamento preferencial que os exclua, mas favoreça os ricos, é falhar em discernir o corpo de Cristo. Um dos meus amigos ficou sem casa por 8 anos, morando em um campo em um pequeno barraco e dividindo água corrente com os porcos do sogro. Ao longo desses 8 anos, seu primo, que tinha uma igreja a algumas centenas de metros de distância, nunca convidou sua família para a igreja ou fez algo para ajudá-los a sair daquela situação. Seu primo fez os membros da igreja lhe dizerem sua renda para que ele pudesse ter certeza de que estavam dizimando, e até ligava para as pessoas se elas não pagassem seus dízimos. No entanto, ele tinha familiares que estavam passando fome do outro lado da cerca.
Quando meu amigo estava sem casa e não podia dizimar, ele nem era tratado como um membro do corpo de Cristo. Eles coletavam dízimos e diziam às pessoas para pagarem dízimos antes mesmo de cuidar de suas famílias, mas ninguém ajudava sua família quando eles estavam com fome e ninguém estava interessado em sua família se eles não pudessem contribuir financeiramente. No entanto, Jesus disse em Mateus 25 que a maneira como tratamos aqueles que estão com fome ou na prisão é a maneira como tratamos o próprio Jesus. Não deixe de discernir o corpo de Cristo. Jesus nos ensinou a tratar os pobres da mesma forma que o trataríamos. 19. Recusar-se a acolher irmãos em Cristo é pecado. Romanos 15, 7 diz: Acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos que quem os acolhesse estava acolhendo, mas quem os rejeitasse estava rejeitando. Em 3 João 1, 9 e 10, o apóstolo João repreendeu um homem chamado Diótrefes, que amava ser o primeiro, recusou-se a acolher irmãos em Cristo e impediu aqueles que queriam acolhê-los. Jesus não nos acolheu por causa de um dízimo, então se quisermos acolher os outros como Cristo nos acolheu, isso não pode depender do dízimo. Deixar de acolher qualquer um que pertença a Cristo é deixar de acolher o próprio Jesus. Um homem na América do Sul estava cuidando de 5 órfãos com necessidades especiais, pagando por sua comida e remédios, às suas próprias custas. A igreja não só falhou em obedecer às instruções da Bíblia sobre cuidar de órfãos, mas eles expulsaram o homem que estava cuidando de órfãos porque ele não tinha condições de pagar por suas necessidades e dizimar a eles. Algumas igrejas ou denominações que recebem dízimos ensinam explicitamente suas congregações não apenas a rejeitar os não dizimistas para a consideração de liderança, mas a desassociá-los. Mencionamos anteriormente o pastor Enoja Deboy da denominação Redimida Igreja Cristã de Deus, com filiais em mais de 100 países, que diz que qualquer cristão não dizimista irá para o inferno e qualquer pastor que não ensinar o dízimo irá para o inferno. Ele afirma que um não dizimista trará uma maldição sobre toda a congregação como Acã no livro de Josué, então toda a congregação deve rejeitar qualquer não dizimista. Ouvi outros pregando doutrinas semelhantes. É bastante comum que as igrejas rejeitem as pessoas que Cristo aceita com base no fato de elas dizimarem ou não. Lembro-me de uma noite em que minha sogra idosa, que não tinha renda para pagar suas próprias despesas, mas dependia de nós para metade de seu sustento, disse: Não posso ir à igreja hoje à noite porque não tenho o meu dízimo. Ela não frequentava uma igreja que fosse particularmente rigorosa sobre o dízimo. Eles apenas ensinavam a mensagem padrão de 10% do seu dinheiro pertence a Deus e você precisa doá-lo à igreja local. Mas o que ela entendeu foi que precisava de seus dízimos para ir à igreja e ser aceita por Deus. Se o dízimo é o que o une à igreja e o torna aceito por Deus, a salvação é pelo dízimo e não pelo que Jesus fez. 20. Dividir o corpo de Cristo e dizer aos outros membros: Não preciso de vocês, é pecado. Muitos que ensinam o dízimo ensinam que o pastor se correlaciona com o sacerdote do Antigo Testamento e, portanto, é qualificado para receber dízimos. Eles também podem ensinar que os apóstolos podem receber dízimos, e consideram um apóstolo como uma posição acima de muitos pastores. Claro, essas regras de como o dízimo é usado são inventadas, sem base bíblica. Essas regras inventadas para quem recebe dízimos contradizem a doutrina do Novo Testamento do sacerdócio de todos os crentes e colocam uma ênfase exagerada nos papéis dos pastores, ignorando outros membros do ministério quíntuplo. O Novo Testamento ensina uma multiplicidade de presbíteros, não um pastor singular. O papel dos presbíteros era facilitar o funcionamento do corpo de Cristo, não suplantá-lo e substituí-lo por um programa. As instruções do Novo Testamento para uma reunião cristã em 1 Coríntios 11 a 14 e os mandamentos da Bíblia uns aos outros são muito claros de que todo cristão deve ter oportunidade de falar e funcionar com a graça de Deus em uma reunião cristã. No entanto, fizemos do pastoreio um papel que suplanta o funcionamento de cada membro do corpo de Cristo em vez de facilitá-lo. Isso desonra os outros membros do corpo de Cristo. A principal maneira pela qual a igreja extingue o Espírito Santo é provavelmente recusando-se a honrar cada membro do corpo de Cristo quando a Bíblia diz que Deus escolhe distribuir sua graça por meio de cada membro. 1 Coríntios 12 diz que um membro não pode dizer ao outro: não preciso de você, mas que as partes devem ter igual preocupação umas pelas outras para que não haja divisão no corpo. Mas a doutrina que torna os pastores recebedores de dízimos e outros cristãos doadores de dízimos não promove igual preocupação por cada membro do corpo de Cristo, e cria uma divisão no corpo de Cristo e não promove o ministério quíntuplo que a Bíblia ensina.
Muitos mestres de dízimo dizem aos cristãos que eles só podem dar aos missionários depois de seus dízimos para a igreja local, que vão para um pastor e um prédio. No entanto, o dízimo no Antigo Testamento não financiava o templo ou um prédio. A palavra missionário é uma tradução de apóstolo, e os missionários geralmente precisam de mais apoio do que os ministros locais. As passagens de apoio financeiro mais fortes no Novo Testamento são sobre apóstolos. O dízimo do Antigo Testamento era compartilhado com estrangeiros, e os missionários geralmente são estrangeiros. No entanto, missionários e evangelistas são considerados doadores de dízimo, não recebedores de dízimo sob muitas tradições modernas de dízimo. Os levitas recebiam dízimos sob a lei de Moisés, e os sacerdotes recebiam 1/10 do dízimo dos levitas. Isso significa que os levitas recebiam 9 vezes mais dízimos do que os sacerdotes. Este é outro fato que destaca como as doutrinas modernas sobre dízimos são regras puramente inventadas que nem mesmo têm base no dízimo do Antigo Testamento. Eles dizem que o pastor é um sacerdote para receber os dízimos, mas os sacerdotes nem mesmo recebiam a maioria dos dízimos no Antigo Testamento. Os levitas incluíam papéis como líderes de adoração e porteiros. Portanto, se você tentasse inventar algum tipo de doutrina de dízimo que fosse pelo menos vagamente baseada no dízimo do Antigo Testamento, a equipe de adoração e os porteiros receberiam a maioria do dízimo, não o pastor. Sou missionário e passei milhares de horas compartilhando a palavra de Deus e ministrando aos pobres. Vi Jesus fazer milhares de milagres fora de contextos religiosos. Preguei em 4 idiomas. Muitas pessoas me pediram orações por cura ou libertação que não receberam na igreja local. No entanto, se vou a uma igreja local que prega o dízimo, a atitude típica dos líderes geralmente é: não precisamos de você, como membro do corpo de Cristo. Eles não valorizam atividades que não os beneficiam financeiramente e estão interessados apenas em meu dízimo para eles. Eles são recebedores de dízimos e só me veem como um potencial doador de dízimos. Não só isso, mas já aconteceu que cristãos não pagaram a mim e a minha esposa o dinheiro que deviam ou não pagaram pelo trabalho feito porque pagaram o dízimo primeiro. Disseram a eles que seu pastor é um sacerdote para receber dízimos, então eles não pagam o que devem a um irmão que trabalha no ministério e também em um emprego regular. Pense na dinâmica que isso cria entre aqueles que desejam fazer o trabalho do ministério. Jesus disse: a colheita está madura, mas os trabalhadores são poucos. Mas quem quer ser um trabalhador na colheita e alcançar os não alcançados se os trabalhadores na colheita não recebem dízimos e só podem receber qualquer apoio depois que as pessoas pagam seus dízimos? A doutrina que afirma que somente pastores são sacerdotes que recebem dízimos desencoraja muitos outros ministérios necessários no corpo de Cristo, especialmente missões para os não alcançados. Também encoraja uma dinâmica doentia na qual os pastores mantêm as pessoas dependentes deles e desencorajam a maturidade, para que possam continuar a receber dízimos. O pleno funcionamento do corpo de Cristo na graça de Deus passa a ser visto como uma ameaça ao direito do pastor de receber dízimos. 21. Ensinar a pagar o dízimo primeiro é ensinar roubo. Pagar o dízimo em resposta a um mandamento humano em vez de pagar alguém a quem você deve dinheiro é uma forma de roubo. Aqueles que estão ensinando isso são tão responsáveis quanto aqueles que estão praticando. Há cristãos que também estão roubando diretamente por causa do que lhes foi ensinado sobre pagar o dízimo. A igreja os ensinou que eles estavam roubando a Deus se não dizimassem, então eles decidiram que era melhor roubar as pessoas para sobreviver do que roubar a Deus não dizimando. O ensino do dízimo baseado em Malaquias diz aos cristãos que eles são amaldiçoados se não dizimarem, mas fale em ensinar o contexto de Malaquias. Cristãos que não pagam 10% foram obrigados a deitar no chão e serem chicoteados na África, disseram que merecem ser executados e jogados em uma vala comum na América do Norte, e disseram que Deus os odeia na América do Sul. Mulheres africanas foram até mesmo relatadas se prostituindo para pagar dízimos. Frequentadores de igrejas se envolveram em prostituição e roubo para pagar dízimos porque são ensinados a ter medo de não pagar dízimos. Você realmente acha que tal doutrina é do reino de Deus? Muitos pastores desconsiderarão tais relatos e dirão: ninguém na minha igreja se prostituiu ou roubou para dizimar. Primeiro, como você sabe que eles não fizeram isso? Segundo, mesmo que ninguém na sua igreja tenha roubado para pagar dízimos, se você ensinou as pessoas que elas são amaldiçoadas se não dizimarem, você é culpado de espalhar a doutrina que produziu tais situações em outros lugares. Quando as pessoas roubam e se prostituem para pagar o dízimo, assim como o dízimo de dinheiro obtido por meio de fraude, isso só mostra o quanto o dízimo se tornou uma religião em si, desvinculada de qualquer moralidade ou verdade bíblica.
22. Deixar de cuidar dos pobres por causa dos dízimos é pecado. Tiago 1, 27 diz que uma das marcas da religião pura e imaculada é cuidar do órfão e da viúva. Uma das principais diferenças entre as ovelhas e os bodes em Mateus 25 é que os bodes religiosos falharam em ajudar os pobres, mas as ovelhas cuidaram dos pobres. Ezequiel 16, 49 diz que o pecado de Sodoma foi que eles eram arrogantes, superalimentados, despreocupados e negligenciavam os necessitados. 1 João 3, 17 pergunta como o amor de Deus pode estar em qualquer um que vê um irmão em necessidade, mas não tem pena deles. Jeremias 22, 16 diz que assumir a causa dos pobres e necessitados é o que significa conhecer a Deus. Muitas igrejas ensinam que o dízimo vem antes de dar e não é dar, mas é simplesmente o que pertence a Deus, então você deve dizimar antes de poder ajudar os pobres ou dar para missões. Por causa disso, dar para os pobres diminuiu, e dar para missões era cerca de 5 vezes mais do que uma porcentagem do total de doações da igreja 100 anos atrás do que agora. Ouvi dizimistas condenarem uma pessoa que prioriza cuidar de um órfão antes de doar para a igreja local, e até mesmo dizerem: cuidar dos pobres não é nosso trabalho. O governo é suposto fazer isso, ou deixe os espíritas lidarem com isso. Posso lhe contar sobre instituições na minha cidade que estão cuidando dos pobres e não estão recebendo apoio mensal de uma única igreja na minha cidade. No entanto, alguns não dizimistas estão fazendo muito mais do que igrejas inteiras estão fazendo para ajudar. Esses não dizimistas estão cuidando dos pobres que as igrejas dizimistas estão ignorando. Um pastor milionário que recebe dízimos disse: isso não é problema nosso, ao ouvir sobre a situação de crianças empobrecidas se prostituindo para comer em seu próprio país. Esses dizimistas estão quebrando o mandamento de Deus de cuidar dos pobres por causa de sua tradição. Um dos propósitos principais do dízimo no Antigo Testamento era cuidar dos pobres. Ele era compartilhado com órfãos, viúvas e estrangeiros empobrecidos. Mas o ensino moderno do dízimo excluiu essa parte da Bíblia e, em vez disso, exige dízimos dos pobres. Na lei mosaica, os dízimos eram um meio de ajudar os pobres, mas hoje, eles se tornaram uma razão para negligenciar os pobres. Os mestres do dízimo que dizem que o dízimo deve vir antes das ofertas estão removendo o propósito dos dízimos judaicos da palavra de Deus, e estão ensinando os cristãos a pecar ao negligenciar os pobres quando está em seu poder ajudá-los. Uma das minhas amigas estava dizimando para a igreja local porque ela não tinha permissão para estar na equipe de adoração se não estivesse dizimando. Ela estava lutando para pagar contas e comprar comida e roupas, mas ela assinou um formulário que dizia que ela daria o dízimo para a igreja quando se juntasse à equipe de adoração. Um dia, ela sentiu o Espírito Santo lhe dizendo para dar $50 para outra senhora na igreja. Era mais do que seu dízimo teria sido. Ela disse: Deus, esse é o meu dinheiro do dízimo. Isso pertence à igreja local. O Espírito Santo respondeu firmemente: ela é minha igreja. A resposta do Espírito Santo estava de acordo com o claro ensinamento do Novo Testamento de que as pessoas são o templo de Deus e Deus não mora em edifícios feitos por mãos humanas. Ela obedeceu ao Espírito Santo em vez de dizimar, e a senhora que recebeu sua oferta chorou porque era todo o dinheiro que ela tinha para comprar comida para si e seus 2 filhos naquela semana. Ela teria desobedecido ao Espírito Santo por causa de uma tradição humana se tivesse dizimado para a igreja local em vez disso. E ela teria perdido uma oportunidade para Deus ser glorificado pelo testemunho de provisão para uma jovem mãe e seus 2 filhos. Minha esposa disse a algumas de suas amigas: vamos dar o nosso dízimo para essa menina que ganha apenas R$1.000 por mês. É difícil para ela viver com isso. Eles deram a ela R$400, e ela chorou e disse: mas seu dízimo pertence a Deus. No entanto, a Bíblia ensina que dar aos pobres é dar a Deus. A propósito, o pastor da igreja que minha esposa frequentava era rico. Muitos que ensinam o dízimo repreenderiam minha esposa e suas amigas por ajudar uma pessoa necessitada em vez de pagar seus dízimos a um pastor porque acham que dar dinheiro a um pastor rico é dar a Deus, mas dar dinheiro a uma pessoa necessitada não é. 23. Devorar casas de viúvas é pecado. Existem muitos versículos bíblicos muito fortes sobre nossa responsabilidade de cuidar das viúvas, e Jesus repreendeu os fariseus em Mateus 23:14 por devorarem as casas das viúvas. Lembre-se de que as viúvas estavam entre aqueles que recebiam o dízimo no Antigo Testamento. Isso não as oprimia. Isso as ajudava. Mas não é assim com as doutrinas modernas do dízimo.
Um momento que me lembro quando fiquei particularmente enojado com os ensinamentos do dízimo foi quando ouvi um grupo de pessoas da igreja caluniando uma viúva que eu conhecia pessoalmente por suas dificuldades financeiras, sugerindo que ela não deveria ser uma boa administradora, porque se ela fosse uma boa administradora de seu dinheiro e dizimista fiel, ela não estaria tendo esses problemas. Pensei, os dízimos não ajudavam as viúvas no Antigo Testamento, não as oprimiam. Uma das minhas amigas me contou a história de uma mulher que foi dizimista fiel por muitos anos e ficou viúva quando seu marido morreu em um acidente no dia de Natal de 1960. Ela teve que criar 5 filhos sozinha e fez muito trabalho extra para pagar as contas. Não havia muita comida na mesa, mas ela era uma dizimista fiel. Em 2009, ela caiu e quebrou a coluna enquanto ia à igreja para pagar o dízimo. Ela nunca mais pôde ir aos cultos da igreja, mas seus pastores paravam em sua casa uma vez por mês para coletar seu cheque de dízimo. Depois que ela morreu, meus amigos calcularam que ela havia dizimado mais de $65 mil para eles, sem incluir tudo que ela deu em ofertas especiais. Em vez de ajudar uma viúva empobrecida, eles devoraram seus bens por meio de dízimos e nem mesmo compareceram ao seu funeral quando ela finalmente faleceu. Em vez de assumir a causa dos órfãos como Deus ordena nas Escrituras, eles fizeram seus filhos órfãos sofrerem ao dizer à mãe que ela precisava colocar seus dízimos antes dos filhos. Eu pessoalmente vi outra situação em que uma viúva que adotou e cuidou de órfãos perdeu sua casa e foi despejada por estar tão atrasada no aluguel. Ela era uma dizimista fiel. A igreja primitiva a teria ajudado, e o dízimo do Antigo Testamento também a teria sustentado, mas a doutrina moderna do dízimo exigia 1/10 de seu dinheiro até que ela perdesse seu lugar para morar e também roubasse o aluguel do senhorio. 24. Oprimir os pobres por causa do ensino do dízimo é pecado. A Bíblia está cheia de repreensões a pessoas mais que oprimem os pobres. Como fica claro em todas as fontes históricas relevantes e em todas as instruções sobre dízimo na lei de Moisés, colheitas e animais eram dizimados, mas dinheiro não. Aqueles que possuíam terras tendiam a ser abastados ou ricos, enquanto os trabalhadores que trabalhavam por um salário diário colhendo as colheitas eram empobrecidos. Dada essa situação, considere que os ricos proprietários de terras dizimavam a colheita, mas não havia dízimo sobre o salário do trabalhador empobrecido que coletava a colheita. O fato de que o dinheiro não era dizimado é a razão pela qual Jesus não dizimou o dinheiro tirado da boca do peixe para pagar seus impostos. Não apenas órfãos, viúvas e estrangeiros recebiam os dízimos do Antigo Testamento, mas trabalhadores empobrecidos que recebiam um salário não pagavam dízimos. No entanto, as doutrinas modernas do dízimo cobram dízimos dos pobres, muitas vezes ameaçando-os com maldições ou com relacionamentos sendo cortados se não dizimarem. Eles são instruídos a dizimar antes de pagar suas contas, ou estão roubando a Deus. Às vezes, crianças que crescem em famílias pobres que dizimam veem isso e depois não querem mais ter nada a ver com a igreja. Isso é maldade. Uma senhora costumava dar o dízimo de tudo e não ouvia quando sua amiga dizia que isso a estava deixando pobre. Elas continuavam perdendo contato porque seu celular foi desligado. Ela acabou tendo que vender sua casa porque não estava conseguindo pagar as contas. Outra amiga estava trabalhando em 3 ou 4 empregos, um deles em tempo integral. Ela era a única provedora do filho e estava envolvida em uma igreja que ensinava dízimo, semeadura e colheita. As pessoas também davam promessas e ofertas semanalmente, e se não o fizessem, eram chamadas. Ela dava tanto que não tinha dinheiro para comida para ela e seu filho, então ela foi até o pastor em particular e perguntou se ele poderia ajudá-la com comida. Ele olhou para ela com ódio e disse: "Deus proverá. Vá arrumar outro emprego." Ela ficou chocada com o ódio. Era um lado dele que ela nunca tinha visto antes. Naquela noite, o pastor anunciou que estava pegando uma oferta para sua filha, que não trabalhava porque estava deprimida. A igreja coletava dízimos de alimentos que as pessoas compravam com cupons de alimentação e cheques de assistência social. Mais tarde, ela descobriu que o pastor comprou um Lincoln de uma concessionária de carros e não pagou por ele, mas o vendedor não apresentou queixa porque ele era da família. Ele acreditou em sua palavra de que faria os pagamentos, mas nunca o fez. Então, eles descobriram que a igreja estava mentindo sobre a renda deles nas declarações de imposto de renda. Tenho 2 comentários pessoais sobre esta história. O ódio que minha amiga encontrou tem sido um tema comum nas experiências de muitas outras pessoas. Assim como ela viu um lado de seu pastor que nunca tinha visto antes, quando pediu ajuda à igreja, muitas outras pessoas encontraram raiva ao pedir ajuda em vez de apenas dar dízimos ou ao questionar doutrinas de dízimo.
Estou convencido de que muitos líderes cristãos receberam um demônio por meio de suas doutrinas de dízimo, e eles precisam de libertação. O demônio se manifesta quando eles de repente se tornam como uma pessoa diferente, enfurecidos, odiosos e acusatórios. Muitas experiências também demonstram que muitas pessoas que estão dispostas a distorcer a verdade para justificar seus ensinamentos sobre o dízimo também estão dispostas a fazer concessões morais de outras maneiras. Muitos que estão dispostos a usar as pessoas financeiramente também estão dispostos a usar as pessoas sexualmente. 25. Extrair dinheiro com ameaças é extorsão. Os mestres do dízimo regularmente manipulam os cristãos com ameaças, culpa e acusações, dizendo que eles estarão sujeitos a maldições se não dizimarem, que estarão roubando a Deus se não dizimarem, ou muito pior. Alguns são informados de que outras pessoas tiveram câncer, perderam tudo ou foram para o inferno porque não pagaram o dízimo. Aos olhos de Deus, isso é tanto pecado de extorsão quanto seria para uma gangue ameaçar quebrar a perna de alguém se não pagasse. Eu pessoalmente vi alguns grandes ministérios de ensino do dízimo operando como organizações criminosas nos bastidores. As pessoas estavam sempre sendo ameaçadas para que fizessem o que os líderes queriam ou para que ficassem quietos sobre seus segredos. A extorsão não é justificável só porque você a faz em nome de Deus. 26. Fazer falsas promessas para ganhar dinheiro é fraude. Aqueles que ensinam o dízimo frequentemente fazem promessas de bênçãos ou milagres financeiros para os dízimos. Eles dizem que Abraão foi abençoado por causa de seu dízimo. No entanto, Deus abençoou Abraão e lhe deu a promessa muito antes do dízimo. Eles usam Malaquias capítulo 3 como um texto de prova para dizer às pessoas que elas serão abençoadas se derem o dízimo, mas há muitos problemas com isso. Malaquias 3 foi provavelmente escrito a respeito de uma situação que vemos no livro de Neemias em que os sacerdotes realmente roubaram a porção dos dízimos do levita do depósito, não uma situação em que as pessoas não pagaram seus dízimos. Malaquias foi escrito sobre o dízimo sob a lei de Moisés, que era uma prática muito diferente do dízimo que é ensinado hoje. Malaquias foi escrito para pessoas sob uma aliança na qual a bênção ou maldição dependia de nossas obras e não da fé em Cristo. Paulo ensinou em Gálatas que aqueles sob essa aliança estavam em escravidão, e Jesus morreu para nos libertar dela. Judas versículos 11 e 12 descrevem homens que correram avidamente para o erro de Balaão por lucro como nuvens sem água, levadas pelos ventos, e árvores de outono tardias sem frutos. O versículo 13 diz: a escuridão mais negra está reservada para eles para sempre. 2 Pedro capítulo 2 descreve falsos mestres que exploram o povo de Deus pela cobiça com palavras enganosas, e seus corações são treinados na cobiça. O versículo 17 diz que eles são fontes sem água, nuvens levadas por uma tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas para sempre. Tanto Judas quanto 2 Pedro 2 descrevem mestres que fazem promessas vazias para obter o dinheiro das pessoas. A maioria dos que ensinam o dízimo está fazendo isso. Como Balaão, que ouviu a voz de Deus, mas tentou manipular Deus para dizer algo que o beneficiara financeiramente, eles manipulam e usam mal a palavra de Deus em vez de dividir corretamente a palavra da verdade. Muitas pessoas ouviram constantemente promessas de riquezas por meio do dízimo e só ficaram mais pobres por causa disso. Estatisticamente, pessoas que dizimam têm mais probabilidade de ser mais pobres, não mais ricas. Tantas promessas vazias fazem com que algumas pessoas fiquem desiludidas com sua fé, como se Deus tivesse falhado com elas. Mas a verdade não é que Deus falhou com elas, mas que as pessoas fizeram falsas promessas em nome de Deus. Robert Morris, um dos mestres de dízimo mais influentes dos Estados Unidos, dizia às pessoas que ele garantia um reembolso total se Deus não abrisse o céu sobre elas por causa dos seus dízimos. Outras igrejas fizeram o mesmo. Maurice e outros líderes foram processados por 4 membros que alegaram que eles pediram à igreja para cumprir sua garantia de devolução do dízimo, mas a igreja recusou. Os demandantes também reclamaram que os líderes da igreja prometeram alocar 15% dos dízimos para seus ministérios globais, um fundo de missões, mas apenas uma fração do que eles prometeram realmente foi para os ministérios globais. Maurice afirmou: eu disse à nossa igreja em várias ocasiões, se você tentar dizimar por um ano e não ficar totalmente satisfeito, no final do ano, eu lhe devolverei seu dinheiro. Com 22 anos na igreja, ninguém nunca pediu seu dinheiro de volta. No entanto, muitas pessoas estão dizendo que ele mentiu. O dízimo não produziu o milagre que a igreja havia prometido, eles pediram o reembolso prometido, mas nunca o receberam.
A Bíblia assume uma posição tão forte, dizendo que a mais profunda escuridão está reservada para sempre para os mestres gananciosos que são nuvens sem chuva e poços sem água. Devemos ter o temor do Senhor em relação a fazer promessas vazias que não são apoiadas pela correta divisão da palavra de Deus. Embora a igreja frequentemente tolere essa forma de fraude, você acha que é diferente aos olhos de Deus do que qualquer outra forma de fraude criminosa? Se alguma coisa, é pior porque é feito em nome de Cristo, deturpando o Senhor. Os apóstolos na igreja primitiva distribuíram a todos os que tinham necessidade. Hoje, as pessoas estão dando ofertas com a promessa de bênçãos em troca de seus dízimos, e então quando elas ficam sem teto ou passam fome, a igreja diz para elas irem embora. Na verdade, agora mesmo, enquanto eu estava fazendo este vídeo, descobri que um cara que eu conheço em uma igreja local que prega o dízimo acabou de ficar sem teto e não tinha nada para comer. Não há como esse paradigma para dinheiro e doação se parecer com o que Jesus ou o Novo Testamento ensinam. 27. Você faz com que o nome de Deus seja blasfemado entre os incrédulos por causa do seu ensino sobre o dízimo. Romanos 2, 24 diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Experiências como as que compartilhamos machucaram tantas pessoas que os incrédulos blasfemam furiosamente o nome de Deus por causa do que a doutrina do dízimo da igreja produziu. O nome de Deus é seu caráter. Vocês deturparam quem Deus é para as pessoas, e muitas pessoas estão com raiva de Deus por causa disso. 28. Fazer os pequenos tropeçarem é pecado. Jesus disse em Mateus 18, 6, qualquer que fizer tropeçar até mesmo um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e fossem lançados no mar. A igreja destruiu a fé dos novos cristãos e os fez cair por causa da doutrina do dízimo. Há muitas pessoas que não estão na comunhão cristã por causa do que vivenciaram relacionado ao dízimo, e algumas que não se consideram mais cristãs. Por outro lado, também há jovens cristãos que começaram confiando em Cristo, mas agora sua confiança está em seus dízimos e não no que Jesus fez. 29. Usar comandos humanos para arrecadar dinheiro é rebelião e bruxaria. Tito, capítulo 1, descreve os mestres cobiçosos que ensinam o que não deve ser ensinado, incluindo ordens humanas para trazer dinheiro, como rebeldes. Depois que o rei Saul se recusou a esperar para fazer o sacrifício, mas tomou as coisas em suas próprias mãos porque não confiava em Deus, o profeta Samuel o repreendeu em 1 Samuel 15, 23, dizendo: a rebelião é como o pecado da feitiçaria e da adivinhação, e a arrogância como o mal da idolatria. A raiz da rebelião do rei Saul foi que ele não confiou no Senhor. Isso desqualificou Saul de ser rei. Em uma história semelhante, Deus disse a Moisés para falar com a rocha, e água, provisão, jorraria, mas Moisés atingiu a rocha em vez disso. Deus disse que Moisés se rebelou contra ele ao fazer isso e falhou em honrar seu nome como santo diante dos israelitas, então Moisés foi desqualificado de entrar na terra prometida antes de morrer. De forma semelhante, a raiz dos ensinamentos modernos sobre o dízimo é uma falha em confiar em Deus para prover. Assim como Moisés golpeou a rocha e Saul fez o sacrifício antes do tempo, os mestres do dízimo manipulam as pessoas com seus comandos humanos e doutrinas inventadas, com ameaças e falsas promessas, com raiva e acusação, porque não confiam no Espírito Santo para liderar o povo de Deus em suas doações. As pessoas então contribuem por medo, desespero, culpa ou ganância. Mas quando a motivação é verdadeiramente amor, isso torna o dízimo irrelevante. Judas e 2 Pedro capítulo 2 descrevem pregadores falsos e cobiçosos que fazem falsas promessas para trazer dinheiro como indo para o lucro no erro de Balaão. Balaão era conhecido por adivinhação. A bruxaria usa a autoridade legítima para manipular as pessoas em rebelião contra a autoridade do Senhor. O dízimo usa a autoridade legítima de comandos humanos em rebelião contra as instruções da Bíblia para manipular as pessoas com medo, acusação e ganância. 30. Ensinar o dízimo é idolatria. Deus disse a Saul que a arrogância de tomar as coisas em suas próprias mãos em vez de confiar em Deus era idolatria. Ezequiel 28 descreve o rei de Tiro como um tipo de Satanás. O orgulho e o amor ao dinheiro corromperam seu coração para que ele corrompesse sua sabedoria. A única maneira de as pessoas chegarem à lógica absurda usada nos ensinamentos do dízimo é se elas tiverem uma razão para querer acreditar que é verdade. Nenhuma pessoa racional pode simplesmente ler as instruções do Antigo Testamento sobre o dízimo sob a lei judaica e então chegar à prática moderna do dízimo para os cristãos de hoje. A única maneira de chegar a essa conclusão é primeiro querer que seja verdade e então buscar uma maneira de apoiá-la.
Colossenses 3, 5 nos diz que a cobiça, que é querer o que outras pessoas têm, é idolatria. Mestres cobiçosos inventam doutrinas e mandamentos humanos dizendo aos outros que eles lhes devem dinheiro. Isso não é dar ou ser generoso. Se você está disposto a comprometer a verdade por razões financeiras, você é um idólatra. Satanás ofereceu dar os reinos do mundo a Jesus se Jesus apenas se curvasse e o adorasse, mas Jesus disse: está escrito, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. O fim não justifica os meios. Não é certo que a igreja se curve aos métodos e valores de Satanás para trazer dinheiro para alcançar pessoas com o Evangelho e construir ministérios. Na verdade, acabamos afastando as pessoas de Cristo e criando resistência ao Evangelho. 31. Os mestres do dízimo estão usando o nome do Senhor em vão. Êxodo 20, 7 diz na Bíblia Amplificada: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, isto é, irreverentemente, em falsas afirmações ou de maneiras que impugnem o caráter de Deus. Porque o Senhor não terá por inocente nem deixará impune aquele que tomar o seu nome em vão, desconsiderando sua reverência e seu poder. Os mestres do dízimo estão falando em nome de Deus coisas que Deus não disse. Eles estão usando o santo nome dele para seu próprio benefício, e estão fazendo isso de uma forma que impugna o caráter de Deus. 32. Obrigar as pessoas a darem para serem vistas é pecado. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse: cuidado para não praticar a sua justiça diante dos outros para ser visto por eles. Se o fizer, você não terá recompensa do seu Pai no céu. Jesus disse para dar em segredo, para que nosso Pai Celestial, que vê o que é feito em segredo, nos recompense. Jesus disse que aqueles que deram para serem vistos pelos homens já receberam sua recompensa integral. No entanto, a maioria dos que ensinam o dízimo quer saber quem está dizimando e quem não está. Eles deixam bem claro que há uma recompensa com os homens, de favor e posição na igreja, se eles virem que estão dizimando. Eles não permitem que as pessoas deem em segredo para serem vistas apenas pelo Pai no céu porque eles têm um interesse pessoal na doação das pessoas. Este é outro caso de rebelião contra os ensinamentos de Jesus em prol da tradição do dízimo. 33. Os cristãos que acolhem os mestres do dízimo e toleram seus ensinamentos participam de suas más ações. Vimos algumas maneiras como as doutrinas do dízimo machucaram as pessoas, atrapalharam a causa de Cristo e desonraram o nome do nosso Deus. Vimos quão seriamente as Escrituras tratam de adicionar ou remover da palavra de Deus, ensinando mandamentos e doutrinas humanas e muito mais que o dízimo envolve. Por essas razões, a doutrina do dízimo não deve ser tolerada pelos cristãos. 2 João diz que não devemos acolher ninguém que não continue no ensino de Cristo, porque se os acolhermos, participaremos de suas obras perversas. 1 Timóteo 5, 22 diz: não participe dos pecados dos outros. Quando o Creflo Dollar brincou sobre atirarem não dizimistas e jogá-los em uma vala comum, a maioria dos cristãos que eu conhecia pessoalmente o desculparam ou o defenderam. Quando um suposto apóstolo gritou: Deus odeia você se você não dízima, todos continuaram chamando-o de apóstolo, e o convidaram de volta. Provérbios 31, 9 e outras escrituras nos dizem para falar pelos oprimidos. Quando vemos alguém dizimando, mas não pagando contas, não pagando um trabalhador, passando fome ou perdendo sua casa, devemos falar sobre essas situações. Não fazer isso é um pecado de omissão. Não fazer nada diante do mal é participar dele. A razão pela qual tais abusos são permitidos a continuar é que os cristãos os toleram. Alguns dos casos recentemente descobertos de má conduta sexual ou abuso na igreja foram encobertos por décadas porque os cristãos não falavam. Aqueles que toleram abusos compartilham a culpa quando outras pessoas continuam a ser vítimas. Da mesma forma, a única maneira de os pregadores escaparem impunes de todas as injustiças que nomeamos é que a igreja as tolere. Estou convencido de que dar dinheiro a um pregador que está pregando dízimo ou usando outras formas de manipulação para arrecadar dinheiro é participar de seu pecado. Eu encorajo todos os cristãos a nunca darem em resposta à manipulação porque o Espírito Santo não é manipulador, e se você está sendo guiado pela manipulação, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Dê somente por amor, e dê por uma recompensa do seu Pai no céu, não para ser visto pelo homem. Recuse-se a se submeter à cultura do medo. Se você tem uma história, conte-a. Se você vê algo que não está certo, diga: isso não está certo. Se você tem uma pergunta sobre o que eles estão ensinando, pergunte. Se não pode ser questionado, provavelmente não é verdade. Para onde vamos a partir daqui? Alguns dizem:
Como teremos igreja sem dízimos? Os historiadores concordam que a igreja primitiva não tinha prédios próprios durante os primeiros 200 anos depois de Cristo, e eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles tinham despesas baixas, e suas doações eram focadas principalmente em atender às necessidades das pessoas. Algumas das igrejas mais fortes do mundo, na Índia, China e Irã, se reúnem da mesma forma. Não é que a Bíblia proíba a construção de igrejas, mas é absolutamente falso pensar que altas despesas são necessárias para que sejamos a igreja. Eu preguei em 4 línguas e vi Jesus curar milhares de pessoas nos últimos 20 anos, trabalhando em tempo integral e com muito pouca despesa ministerial. Eu geralmente vejo mais milagres em uma reunião com 10 pessoas em uma casa do que eu veria na maioria dos cultos da igreja com centenas de pessoas. Eu não recebo dízimos, mas muitas pessoas vêm até mim pedindo ajuda que não receberam em suas igrejas que cobravam dízimos. Evidências mostram que quanto mais dinheiro é gasto na plantação de uma igreja, menos eficaz essa igreja tende a ser. O que muitos cristãos acham que precisam está, na verdade, os atrapalhando. Se uma igreja fechasse por falta de dinheiro, essa igreja não é construída sobre o fundamento inabalável do reino de Deus. Se você tem um prédio de igreja ou despesas gerais e é capaz de sustentá-lo com doações voluntárias, e você sente que está servindo as pessoas em vez das pessoas que o servem, eu não vou lhe dizer que você deve vender seu prédio imediatamente. Eu não gostaria de dispersar as pessoas que estão felizes encontrando comunhão nesse contexto. Sim, se você quer aquele prédio, você tem que pagar por ele, mas isso não justifica inventar doutrinas como dízimo ou usar outras formas de manipulação para levantar dinheiro. Eu sei de várias igrejas que têm seus próprios prédios e são sustentadas pelo ensino de doações voluntárias, sem manipulação ou menção ao dízimo. Doar como uma porcentagem da renda era maior antes do dízimo ser popularizado. Mas, quer você se reúna em um prédio ou tenha uma alta despesa, pense sobre qual evangelho você está levando para outras pessoas. Você imporá o peso do seu sistema religioso com todas as suas despesas sobre eles? Ou você simplesmente dará aos outros o evangelho e os ensinará a obedecer a Jesus? Você acolherá pessoas em sua casa que não podem pagar a alta despesa? Você estenderá sua comunhão àqueles que talvez nunca mais ponham os pés em um prédio de igreja? Você representará Jesus para aqueles que foram feridos pela religiosidade? Você decidirá sempre servir as pessoas e nunca usá-las? Você buscará entender as prioridades de Jesus e doará de acordo com as prioridades de Jesus, não mais impedido por mandamentos e tradições humanas? Por favor, comente, deixe-me saber como este vídeo ajudou você e compartilhe suas próprias histórias. Inscreva-se para testemunhos sobrenaturais e conteúdo que desafia a igreja a crescer até a medida completa da estatura de Cristo.